os três participantes aí. Vamos começar. Gente, Bom dia, Flávio. bom dia. Meninos, olha só. Em aulas passadas, né, nós estávamos trabalhando com questões relacionadas a Immanuel Kant. Então, né, em aulas passadas, nós trabalhamos epistemologia moderna, no início da apostila 2, do capítulo 3 da apostila 2, trabalhando lá com René Descartes e os racionalistas, trabalhando lá com os empiristas ingleses, David Hume, John Locke, e para chegarmos a Immanuel Kant e o chamado criticismo kantiano. O criticismo kantiano, basicamente, consistiu numa união entre racionalismo e empirismo e deu um novo status, um novo patamar para a filosofia. Agora, na aula de hoje, eu tinha pensado em até trabalhar com vocês determinados conteúdos relacionados a uma revisão. A prova de vocês é na semana que vem? É, né? Eu sei que eu tenho que mandar até amanhã. Sim, né? Pois é. Vendo isso, meninos, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos fazer um intervalo, ou seja, uma parada em Immanuel Kant e vamos fazer uma revisão de conteúdos relacionados ainda ao primeiro bimestre. Então, ou seja, né, eu até cheguei a pensar, falei, não, eu tenho que terminar Kant e tudo mais, se for necessário, eu volto em Kant depois, mas o que temos para o momento é a situação aí do, a situação aí da necessidade de revisar os conteúdos. E aí a gente vai para o capítulo 1 ainda. No cronograma está marcando sua prova para o dia 16. Pois é, não, mas a gente já tem que começar uma revisãozinha básica de agora. Tem muito tempo que nós já vimos essa matéria. Então eu vou ter que voltar em muita coisa. Eita, deixa eu só... Espera só um pouquinho, deixa eu abrir. Meninos, no longínquo fevereiro ainda, o nosso primeiro capítulo foi esse. Filosofia renascentista e modernidade. Neste capítulo, nós trabalhamos com vários aspectos históricos. Eu deixei aquele link do YouTube para vocês verem um vídeo do musical do Corcunda de Notre Dame, né? O musical Notre Dame de Paris, no qual ele trabalha, nesse vídeo, né, trabalha ali um diálogo entre o padre e o poeta, no qual eles falam sobre as mudanças do período da modernidade. Mudanças estas que influenciaram muito a vida moderna. E a gente começa, gente, pelo seguinte, né? Então, filosofia política e modernidade. Acompanha comigo aí. Nós temos, né? Assim que for. Nós temos aqui... Deixa eu sair da tela cheia. Vamos acompanhando na tela pequena mesmo. Quando eu abro a tela, ela acaba ficando... perdendo o contato aqui. Não, vou tentar fazer algo. Vocês me perdoem pela minha ignorância no campo tecnológico. Gente, nós estudamos lá em fevereiro e março questões relacionadas à modernidade. Modernidade, que é esse período que pega na filosofia do século XVI, XVII até o início do século XIX. E aí nós temos, né, um período de divisão filosófica parecido com o da divisão em idades na história. Então, a filosofia antiga pega lá do século VII e VI a.C.,
até a Idade Média, no século V depois de Cristo, a filosofia média pega do século V ao XV, e o Renascimento, a filosofia renascentista, séculos XV e XVI, com a modernidade chegando à filosofia no 17 ao 19. O que nós temos, assim como na idade contemporânea da história, é a filosofia contemporânea. E aí, continuando, meus queridos abençoadinhos, esse pequeno quadrinho no qual nós vimos, né? Lá, pedir para vocês lerem essas mudanças no mundo do trabalho, no mundo no cotidiano, na passagem do feudalismo para o capitalismo. Sempre que eu falo nesse tipo de assunto, quando estou dentro de sala de aula, eu faço um desenho no quadro que marca, né, o fim de um modo de produção para a passagem de outro. Na verdade, né, por exemplo, quando o feudalismo surgiu lá na antiguidade, o escravismo ainda não havia acabado. Quando o capitalismo surge por volta do século X, o feudalismo ainda também não havia acabado. E os dois modos de produção convivem ainda por longos séculos. Então, existe uma convivência forte entre os dois modos. De certo modo, convivência é essa que vai ser, de certo modo, solapada, vai ser eliminada pela Revolução Francesa. Então, a gente não precisa de ler esse quadrinho de novo, né, da passagem do feudalismo para o capitalismo, e a gente segue aqui, né, a quebra da unidade da Igreja Católica. Como a Igreja Católica tem essa quebra de unidade, ela tem essa quebra de unidade a partir da Reforma Protestante. E contribuiu, né, para essa quebra aqui o seguinte, né? A invenção da imprensa na Europa e maior circulação de ideias. Então, essa quebra da unidade da Igreja Católica, né, vai ser de fundamental importância para uma nova atitude religiosa, comportamental e até mesmo científica nesse período chamado na filosofia de modernidade. O que esse grupo vai passar a defender? Ele vai passar a defender a quebra da unidade religiosa da Igreja Católica. Mas isso significava uma quebra só no campo religioso, no campo da missa, da fé, da manifestação de fé? Não. Uma quebra da unidade religiosa católica também significava, né, uma difusão do conhecimento. Ou seja, o conhecimento ali era espalhado pelas mais diversas regiões na Europa. Ainda assim, sofrendo muita censura. Mas a quebra da unidade religiosa da Igreja Católica significava também a quebra do monopólio que ela tinha sobre bibliotecas, sobre universidades. Então, esse novo mundo visava aqui novas formas de manifestação de conhecimento. Formas estas que eu precisava, né, de prová-las cientificamente. Não era só afirmar, eu tinha que fazer ali o experimento. Essa é a nova característica da atitude científica, né? Nós temos atitude científica para afirmar algo, eu preciso de comprová-lo.
Então, essa é a atitude científica. Se eu falo que uma bola de ferro e um pedaço de papel jogados do alto da Torre de Pisa vão cair na mesma velocidade, eu tenho que fazer um experimento comprovativo. Então, e isso aqui é algo novo. É algo novo em todas as áreas. Nas ditas ciências humanas, na matemática, na física. Os gregos já faziam várias afirmações do campo científico, mas eles não as comprovavam. O Galileu Galilei agora afirma, né? Eu tenho que ver para crer. Agora, o ver para crer substitui aquele exercício de fé feito ali durante a Idade Média. E aí, gente, continuando aqui, né? A gente tem, dentro dessa nova postura religiosa, postura de homem, nós temos aqui algumas das 95 teses de Lutero. Vamos a elas. Lembrando, né, que a Reforma Protestante está dentro desse contexto. Deixa eu aumentar a tela aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Luana, começa a ler para nós, fazendo um favor, 95 teses de Lutero, trechos escolhidos. Lê essa parte em negrito e essa parte em vermelho, né? Fazendo um favor. Tá bom, calma aí. Debate para o esclarecimento do valor das indulgências pelo Dr. Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517. Pelo amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se ao seguinte em Wittenberg. Sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia, e professor catedrático dessa última, naquela localidade. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meninos, esse tipo de prática não era tão comum e não era tão subversiva no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Você lançava uma ideia, colocava ela num determinado espaço público, e as pessoas ali debatiam as suas diversas ideias. Lembrando, o que o Lutero queria, pelo menos nesse momento, na verdade, o que ele não queria? Ele não queria um rompimento com a Igreja Católica, ele queria uma reforma nos quadros da mesma. Então, ele não tem aqui, ainda em 1517, a vontade de romper com ela. Mas ele quer que essa igreja se adapte, podemos dizer assim, aos novos tempos. Ele quer uma modernização, se eu posso usar esse termo, nos quadros dentro da Igreja Católica. Modernização essa que não foi, digamos assim, abraçada pelo Papa. E aí você tem uma série de teses que a gente vai ler e refletir, fazer uma reflexão sobre elas. Luan, lê as 3 primeiras aí para nós, fazendo um favor. Que 3 primeiras? 1, 2 e 3. Ah, tá. É que você desceu o troço. Tá. Ao dizer, fazer penitência... Calma aí. Etc. Mateus, capítulo 4, versículo 17. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. 3. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior. Sim, a penitência interior seria nula, se extremamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. Então, meninos, aqui nós não vemos nenhuma ordem, aqui, pelo menos nas 3 primeiras teses, ideias, de reformismo grandioso, de quebra de hierarquia. Por exemplo, nós vemos uma proposta de uma nova prática de manifestação de fé.
Ou seja, como fazer uma penitência? Penitência não voltada para o externo, porque o outro para que o outro vê, mas voltado para você mesmo, voltado para uma condição de vida que não lhe atrapalhe. Pode continuar para nós, Luana. 21, 24, 27. Aí, como é que eu tô chegando? Erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indista promessa de absolvição da pena. 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando, do purgatório para o céu. Aí já pegou pesado. Já pegou pesado com uma prática que estava ali, naquele momento, cada vez mais corrente dentro da Igreja Católica. Então, que era a prática da venda de indulgências. E aí, ali sim, ele está fazendo uma crítica dura, pesada ao clero católico e aos abusos cometidos por essa compra de indulgência. Qual a ironia nisso aqui? Olha do lado a, a reportagem, que eu vou passar o cursor aqui. Eu não vou nem falar isso porque a gente está sendo gravado, mas eu vou passar a setinha no, no título do lado no lado das 95 teses, né? Das 95 teses a nós expostas. Então, parece que é o que eu falo muito, parece que a história é um gato em torno do rabo, né? Ele gira, 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 mas não sai do lugar. Bom, voltando aqui, meninos, vamos continuar. Vamos ver aqui, né? Luana, pode continuar. Leu 46, 43, 46, 47. 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para sua casa e, de forma alguma, desperdiçar dinheiro com indulgências. 47. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. Então, olha só, ele vai condenar as indulgências do jeito que elas estavam sendo feitas, principalmente com uma manifestação de fé, e a ideia de absolvição dos pecados. Mas aqui no 47, até de certo modo, ele cai um pouco em contradição. Por quê? Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre. Se ele tivesse usado a palavra errada, aí sim ele estava condenando de tudo a compra de indulgências. E ele não está condenando de tudo. E não constitui obrigação. Até mesmo porque a Igreja Católica, ali para construir a Basílica de São Pedro, Basílica que hoje tem como chefe, líder, o Papa, promoveu, na época, a superindulgência. Né? Você comprava a absolvição dos seus pecados e a absolvição de pecados até de parentes, né? Avós, pais, enfim. E, logicamente, que não era barato. Não era barato. A tal ponto, gente, que quando a Contra-Reforma surge no quadro da Igreja Católica, ou Reforma Católica também, um dos primeiros pontos que eles ali anularam estavam relacionados à questão das indulgências, ou seja, né, sobre essa obrigação do pagamento pelo perdão dos pecados. Vamos terminar essa parte aqui. Luana, lê o resto, 52, 66, 86, 90. Tá. 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. 66.
Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. 86. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que as dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, a menos esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? 90. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los, apresentando razões, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. Então, o Lutero já, nesse sentido, né, o Lutero, muito perspicaz, inteligente, grande leitor, já vai avisar, já no final das suas 95 teses, né? Aqui nós estamos no 90. Mas, olha, quem está indo contra o que eu estou expondo aqui, se não apresentar boas razões, está zombando da importância do que eu estou chamando a atenção. Então, isso aqui não é para ser fruto de zombaria. Pode ser fruto de debate, mas não de zombaria. E aí, meninos, como eu já vi num filme uma vez, né, um filme que retrata a própria história do Lutero, quando o Lutero chegou para conversar com o Papa virou para ele e falou assim: Lutero, tem milhões de bárbaros nas terras do Novo Mundo a serem cristianizados e você me vem com essas reformas? Não é hora para isso. Então, o Papa ali não deu a devida importância para que o Lutero falava, até mesmo porque ele estava interessado no sucesso da empreitada do Novo Mundo. Sucesso esse que foi efetivado por essa empreitada. E, meninos, temos aqui, né, agora já na página 8, a linha do tempo da filosofia renascentista, né? A gente tem queda do Império Otomano, com a queda de Constantinopla, a impressão da Bíblia Sagrada por Gutenberg, a Pietà de Michelangelo, que não sei onde que eles colocaram aqui, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci em 1504, Maquiavel redigindo o Príncipe, e entre outras coisas mais que são possíveis de serem vistas aqui nessa linha cronológica, marcando uma nova postura mais humanista, ou seja, né, que tem o homem no centro dos debates. Não que este homem tenha virado ateu, mas agora ele está centrado, ele centra mais os seus estudos nas relações humanas, intrigas e outras coisas mais. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem, né, os principais nomes do Renascimento, a gente tem alguns nomes aqui. Vamos pegar esses dois. Erasmo de Roterdã, Pico de la Mirandola, né, também é importante, mas Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne. Quando eu trabalhei com vocês em sala de aula, eu falei que o Erasmo era como constituir uma espécie de terceira via do cristianismo no Ocidente. Então, a primeira via seria o catolicismo, a segunda via seria o protestantismo, Lutero, Calvino, depois Henrique VIII, e a terceira via seria a via de Erasmo. Via esta que só ele seguiu no livro Elogio da Loucura. Então, ou seja, né, um catolicismo mais social, um cristianismo mais ligado aos pobres e extremamente crítico, né? Extremamente crítico aos luxos da Igreja Católica e alguns radicalismos cometidos pelos protestantes. E aí, meninos, de fundamental importância entender a astúcia, a agilidade do Erasmo de Roterdã. Por quê? Mesmo fazendo críticas aos dois lados, os dois lados usam seu livro para combater um ao outro. Os protestantes, né, melhor dizendo, os católicos criticavam o radicalismo da Reforma Protestante. Os protestantes viam nas críticas tecidas por Erasmo que eles estavam corretos. Então, Erasmo conseguiu criticar os dois e ser
utilizado pelos dois para criticar um ao outro, de tão inteligente que ele era. E lembre-se sempre, meninos, quando ele fazia esse tipo de coisa, ele colocava a cabeça dele a prêmio. O risco da Inquisição, para quem criticava, era muito grande. E aí vem, como eu falei, a perspicácia, a astúcia, a esperteza do Erasmo. Então, desse modo, né, ele consegue ali fazer uma crítica a dois lados sem tomar partido nenhum, e é como se ele mesmo tivesse seguido essa terceira via. Então, vou até anotar aqui, Erasmo critica os dois lados da reforma, no caso, né, o católico e o protestante, e ainda assim consegue ser utilizado teoricamente por ambos. Então, isso marca, né, uma astúcia, uma esperteza deste pensador fora do comum. Outro também que marca o seu nome dentro da filosofia renascentista é Michel de Montaigne e seu livro Ensaios. Ele, qual que é a grande, como eu posso dizer, a grande sacada do Montaigne? A grande sacada do Montaigne é tratar sobre assuntos humanos. Quando se lê, eu nunca li o livro todo, mas já li alguns trechos, né? Ele é construído em pequenos alforrismos, pequenas frases que levam à reflexão. Quando se lê os ensaios de Michel de Montaigne, parece que você está conversando sobre um amigo. Melhor dizendo, parece que você está conversando com um amigo. Por quê? Segundo ano, porque ele fala de problemas cotidianos. Fala sobre sono, fala sobre sexo, fala sobre necessidades, fala sobre ir ao banheiro. E ele vem falar que a felicidade está na simplicidade. Na simplicidade, não em buscas grandiosas e tudo mais. Então, qual é o objetivo do Michel de Montaigne? O objetivo do Michel de Montaigne era levar o ser humano a uma reflexão, um exame reflexivo, como a filosofia grega propunha lá na antiguidade. Pegando aqui, né, o que está aqui na página 10, o princípio do oráculo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. E como conhecer a ti mesmo? Falando para o outro, falando das suas angústias, das suas alegrias, dos seus sofrimentos, tudo aquilo que torna o ser humano mais humano. Como ele mesmo diz nessa frase, eu adoro. Reis e filósofos também defecam. Então, essa frase, né, ela é bem elucidativa e demonstrativa daquilo que ele propunha. E o que ele propunha? Expormos mais a nossa condição humana. Basicamente é isso. Basicamente é isso, né? Falar sobre sexo e outras coisas mais. Mas lembre-se sempre, Flávio, hoje em dia se fala abertamente sobre sexo, opção sexual e outras coisas, e outros fatores mais. Mas nós estamos falando aqui do século XVI. Então, todos esses assuntos eram enormes tabus. Meninos, a gente tem, né, o Pico della Mirandola fazendo estudos sobre filosofia e teologia e se dedicando ao estudo da Cabala. O que é a Cabala? É uma doutrina mística de origem hebraica. Gente, lembrando que naquela época o próprio catolicismo estava muito
como eu posso dizer assim, muito ligado a questões astronômicas e místicas. E não é astrologia, estudo dos astros, corpos celestes, tudo mais, não. Estudo racional. Era astronomia mesmo, que é horóscopo, a própria cabala e outros fatores que ali eram muitas vezes utilizados pelos papas em consultas espirituais. E aí o Pico della Mirandola vai falar, né, sobre a natureza, como são concebidos os desejos e outros fatores mais ligados a um campo um pouco mais místico. Então, o catolicismo tinha muito mais misticismo no seu interior, sendo praticado, inclusive, por papas. Existem papas que fizeram várias consultas místicas, de outros consultas místicas a outros, como pode dizer assim, outros religiosos, monges, freis, padres, digamos, do baixo clero ali, né? Vamos continuar aqui, gente. A gente tem Giordano Bruno. Entramos num ponto aqui fundamental, de fundamental importância, que é a revolução científica. Meninos, temos, né, a atitude científica. É aquela na qual é preciso de comprovação para aquilo que se afirma. Destaque para Johannes Kepler, Galileu Galilei, Tycho Brahe, entre outros. Gente, eu já falei em outro momento sobre o documentário do Fantástico Poeira das Estrelas, e ele trabalha muito bem com essas novas atitudes científicas. Era uma atitude científica livre e espontânea? Não. Exemplo, Johannes Kepler, né, só publica o seu livro, na verdade, quem publica são seus discípulos, 2 meses depois de sua morte. Então, o que Kepler teoriza, Galileu Galilei comprova. Qual foi o grande mérito do Galileu Galilei? Em vez de apontar um microscópio para baixo, ele aponta para cima. E aí ele começa a pesquisar no céu o funcionamento dos corpos celestes, o funcionamento das estrelas, para comprovar que a gravitação, o sistema heliocêntrico, né, o Sol no centro do universo e outras coisas mais estavam corretos. E lembrando, olha só, olha aqui na página 13, como se colocou, né, contra esse discurso científico o próprio Lutero. Então, o discurso de Lutero contra Copérnico. Digo que o concílio proíbe expor as escrituras contra o consenso comum dos santos padres. E se Vossa Senhoria quiser ler, não digo apenas os santos padres, mas os comentários modernos sobre o Gênesis, sobre os Salmos, sobre Eclesiastes, sobre Josué, encontrará que todos convêm em expor ad literam, que o Sol está no céu e gira ao redor da Terra com suma velocidade, e que a Terra encontra-se afastadíssima do céu e está no centro do mundo, imóvel. Considere, então, o Senhor, com sua prudência, se a Igreja pode suportar que se dê as Escrituras no sentido contrário aos santos padres e todos os expositores gregos e latinos. Então, ou seja, o Lutero, que sofreu por expor suas ideias, vai condenar o outro que expõe suas ideias
que eram contrárias à Bíblia. E aí o que o Galileu dizia, com a Bíblia eu tenho um exercício de fé, mas exercício científico eu faço com investigação, com teorização, com experimentação. Então, investigação, teorização e experimentação constituem aqui o tripé dessa nova atitude científica, nova forma de pensar o mundo. Forma essa que se coloca contra dogmas religiosos, sejam dogmas religiosos católicos ou protestantes. Bom, é isso, meninos. Gente, uma última dica aqui para terminar falando rápido. As outras aulas de Maquiavel, Rousseau, Hobbes, elas se encontram disponíveis na internet. O que eu posso facilitar a vida de vocês é colocando investigação, teorização. Agora eu esqueci o tripé. Vou colocar lá colocar lá no WhatsApp, viu? O que eu posso fazer é disponibilizá-las